primeira série do ensino médio. Estamos aqui novamente, uma saudade de aula de educação física, não é verdade? Pois bem, chegou aquele momento tão esperado, aula de educação física, eu, professora Juliana, e a professora Mara comigo sempre. Isso, muito boa tarde, primeira série, muito bom estar aqui, nosso encontro quinzenal, e hoje, segundo bimestre, Juliana. Começando aí segundo bimestre, mas Mara, Oi? assim como outros componentes curriculares, assim como a educação física nos anos finais, a gente começa aí com uma retomada. Então o tema dessa aula é lutas no mundo, que coincidência. Ontem foi uma das habilidades trabalhadas no 9º ano. E a habilidade de hoje, uma habilidade do 9º, porque é uma retomada que consta nas habilidades essenciais e quem tiver, e quem precisar, vai lá no site da EFAP, que consegue ter essas habilidades essenciais. Exatamente, consegue lá tudo direitinho, bonitinho, porque a gente segue até alguns professores entrarem em contato, assim, poxa Ju, por que subiu uma aula? Por que eu tô vendo que a aula, o tema da aula vai ser assim, assim, assado? Porque a gente segue o caderno do aluno e as habilidades essenciais, mas em primeiro lugar, as habilidades essenciais. Mara, estão desejando boa tarde aí pra gente? Muito boa tarde. E aí o professor Marcos já pergunta, será que hoje teremos um oi? Pei Francisco Castilho. Então, muito boa tarde para vocês e a todos que nos assistem. E hoje temos o que mesmo, Juliana? Vai de habilidade. Vamos Deixa de eu dar habilidade. um oi primeiro. Oi pra galerinha. Então, vamos de habilidade. Essa é EF09, EF18. Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando suas culturas de origem. Exatamente. E o objetivo dessa aula é exatamente recordar as lutas estudadas no 9º ano. O ano passado nós estávamos juntas, já trabalhamos essa habilidade, então é legal isso, porque eu já tenho ciência do que nós vivenciamos e aquilo que a gente pode acrescentar para colocar aquela cerejinha no bolo, o pontinho no final. E aí eu trouxe de uma maneira mais próxima a vocês. Então, antes aí da gente, até na hora que pegarem o texto aí que nós vamos desmistificar, que é sobre um texto do 9º ano, vocês vão acompanhar e interagir com a gente. Porém, no texto já vai falar algumas respostas. Sim. Então, antes da gente começar aí a leitura desse texto, essa questão toda aí da gente estar juntinho, acompanhando e debatendo um assunto, respondam. Quais são as lutas que você conhece? Em um minutinho nós voltaremos. Então, temos aqui muitas colocações com nomes das lutas. Vem a Elô da Silva, ela é aluna da professora Yara. Aí ela falou o judô, Juliana. Aqui o Carlos Henrique, ele é aluno da professora Camila. E ele pontuou várias lutas aí. Karatê, Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira, boxe. E aí ele colocou Krav Maga, deve ser, essa daí eu não ouvi ainda, mas vamos lá. Mais alunos, Gabriel Henrique, do professor Nelson, capoeira, karatê, kung fu, boxe, judô,
Aikido. E é isso aí, olha, vamos ver se tem mais respostas aqui. Coloquem também, se quiserem, o nome da escola. O Arthur Moura, aluno da professora Euseli, colocou Karatê, Judô, Boxe, MMA e Muay Thai. Muito bem, Mara. Fora todos os outros que também colaboraram aqui com a gente. Nossa, essa galera é demais, né? Eles lembram, e você viu as nossas aulas no nono ano pra eles, ó, serviu e tá show e espetacular. Isso. E aí, pra gente colocar essa cerejinha no bolo, terminar esse contexto, esse tema que é lá do nono ano e relembrar, nós vamos fazer a leitura de um texto e eu vou ler aqui e vou grifando algumas palavras especiais. Posso, né, gente, usar eles que comandam aqui, ó, tudo. Se eu posso, eu posso. Bora lá, na telinha com vocês, para começo de conversa. As lutas são consideradas como um grande grupo que abriga artes marciais e os esportes de combate. Decorem isso aí que a gente já vai falar sobre isso mais vezes. Todas as práticas que têm como base a oposição, ou seja, o combate direto entre oponentes, e que permitem a eles agirem com controle de sua conduta e respeito. Respeito, galerinha! Durante o confronto, com a expressão das atitudes, porém, sem o uso da violência. Então, sem o uso da violência. Empregando técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário, estão dentro desse grande conjunto. Então, galera, a gente teve aí palavras-chave, que é respeito e sem violência. Então, é importante, o ano passado nós falamos muito sobre isso, que quem luta não briga. Nós falamos muito essa questão do esporte como alto rendimento ou mesmo como prática de hobby, né, como prática ali cotidiana, e que também tem técnicas e táticas, assim como o esporte coletivo, né, Mara? Sim, é importante quando a professora coloca aí, pontua esses itens, que aí vem com respeito, a gente entra na questão das regras, não é? Porque as lutas aí, cada luta com a sua especificidade, então tem muita coisa que é específica de um tipo de luta em a outra, mas elas têm os princípios que são incomuns, né? Exatamente, e isso é muito legal a gente frisar e relembrar. E aí agora a gente vai falar sobre as artes marciais. É uma criação ocidental e tem um sentido atribuído à guerra. A palavra marcial é derivada do deus da guerra, Marte. Então tem um motivo para ser artes marciais. Sendo assim, as artes marciais têm o seu significado voltado à arte para a guerra, utilizado pelas populações orientais de antigamente para defesa e combate nos conflitos antes da criação da arma de fogo. Então, a arte marcial, ela tá ligada aí diretamente à questão do combate pessoal ali, ó, um com o outro. Nada de armas de fogo. Beleza? Continuando. Após o surgimento das armas de fogo, as artes marciais já não se mostravam tão eficientes. Passaram por muitas mudanças e seu enfoque tornou-se mais amplo, sendo acrescido de vários elementos da filosofia, dos aspectos culturais locais e até mesmo religiosos, do modo de vida oriental. O desenvolvimento do ser humano passou a ser parte de sua essência e, assim, a prática das formas individuais, das técnicas das lutas. Então, por exemplo, a gente tem o kata do karatê, que a gente já vai ver daqui a pouco, e o kati do kung fu. Tornaram-se símbolos nos seus exercícios. Então, depois eles até, né, Amara, começaram a utilizar uns apetrechos aí, alguns materiais dentro dessas lutas, porém, ela surge antes mesmo dessa questão das armas de fogo. Tá? Então, ela tem uma questão histórica, cultural, muito bonita. Se você pegar, assim, algo... tem até filme, assim, tipo, pega o filme Karate Kid, é um ensinamento de vida. Né? Quem não assistiu, que é um filme antigo, né? Um filme da época de vocês, vai poder ver que é muito além do que a execução do movimento em si. Tem toda uma história
história por detrás. Isso, tem a questão cultural de cada uma delas, o surgimento. E aí, como eu já falei anteriormente, a questão dos princípios que elas acabam dando aí o rumo para a introdução das regras, né? O respeito em que os lutadores eles têm ali naquele momento do combate, que porque há o respeito, naquele momento eles já iniciam com um cumprimento, então tem tudo um aparato aí, mas a questão histórica de cada luta ela é muito forte, Juliana. Sim, e é muito bonito, isso, eu vejo a beleza, né, das histórias. Então, essa foi a caracterização das artes marciais. Vamos agora passar para os esportes de combate. Os esportes de combate estão relacionados à esportivização das práticas das lutas ou das artes marciais. Ou seja, quando há o confronto entre oponentes que devem seguir regras, que a Promara falou, e regulamentos específicos para conquistar a vitória dentro de uma competição esportiva. Então, ressaltando aí, reiterando o que a Promara falou a respeito de regras e regulamentos. Beleza? Para finalizar aí sobre o esporte de combate. Para serem considerados como esporte de combate, estes também precisam das organizações regulamentadoras, como as federações e as confederações que estabelecem as competições em seus variados níveis e categorias. Em sua grande maioria, as classificações são realizadas pelo peso dos competidores, mas também pode ser levada em consideração a idade e ou a graduação das faixas da modalidade. E para ambos os gêneros masculino e feminino, com premiações para os vencedores. Galera, ó, caderno do aluno, 9º ano, volume 2, página 47. Então, esse texto nós retiramos de lá para finalizar, conceituar o que é a luta, quais os esportes de combate, por que são chamados esportes de combate e por que são chamados artes marciais. Ficou claro, Mara? Ficou sim. E aí, para completar... todo mundo tem apego... além do que, isso é uma retomada e os alunos aí da primeira série tiveram, sim, essa contextualização ano passado. Exatamente. Vou tomar um gole de água aqui. O professor Roberto até citou que ele hoje já trabalhou com o primeiro ano esse tema aí que a gente está trabalhando agora. É isso mesmo, estamos aí alinhados, sempre buscando seguir as habilidades que nós temos que seguir, que são as essenciais para o segundo bimestre. Legal isso, eu fico muito feliz e a ideia é essa mesmo, viu, professores? Nós estamos juntos. Tá? Trabalhando juntos, o que pudermos ajudar, iremos contribuir e muito, com muito prazer e honra. E agora, vamos falar sobre 3 lutas. Então, eu vou lembrá-los o que é a luta e a gente vai assistir um vídeo, beleza? Vamos lá. O karatê. Talvez você possa estranhar a palavra escrita com C, mas aqui no Brasil, a grafia correta da palavra é assim mesmo. Karatê com C e com acento circunflexo no E. Nós falamos bastante também no ano passado sobre isso. A palavra karatê, escrita com K e sem o acento, tem sua origem na língua japonesa e significa mãos vazias. Inclusive, no Japão, o nome completo da modalidade é Karate-do. Isso aparece no Karate Kid. Sendo que o do, inserido ao final, significa caminho. Assim, traduzido literalmente, Karate-do seria o caminho das mãos vazias. Mara, eu falei que eu gosto da história. Já ia colocar o nome do filme aí, no nome da luta. Eu falei que eu gosto da história, assim, por detrás das lutas. E eu acho muito bonito, porque daí você entende por que é daquela forma. E aí, sabendo a origem da palavra, de onde vem... Vamos assistir um filme que é... Um filme, ó, eu preciso ver com o filme do Karate Kid aqui. Um vídeo. Só o vídeo, gente. Muito legal. Solta aí, por favor. Ready? Right? Action!
com as mãos vazias, então eu não posso dar continuidade, tá bom, Mara? Tá bom, gente. Aquele momento que a Promara, que ela quer sair de fininho... Que eu falo, só mostra ela. Gente, realmente eu não tenho essa habilidade, mas o sincronismo... é lindo. Eu vejo como uma coreografia, Mara. Sim, olha, e assim, é uma técnica muito bem treinada. São né? os katas, né? O movimento sendo muito bem treinado. Isso aí. Vimos um pouquinho do karatê, vamos mudar a chavinha. Boxe. Exatamente. O boxe, considerado como um dos esportes de combate mais antigos do mundo, o boxe, ou pugilismo, como era chamado antigamente, é reconhecido internacionalmente como a nobre arte de lutar utilizando apenas os punhos. E é um esporte olímpico, hein, galerinha? Então a gente tem aí uma diferenciação que vocês aprendem lá na terceira série do ensino médio sobre o boxe profissional, o boxe amador. E aí eu trouxe um trecho de um vídeo da aula da terceira série do ensino médio, onde tivemos aqui um campeão, um vice-campeão olímpico, perdão, pan-americano. Acho que foi do PAN. Ai, gente, até esqueci. Mas, ok, ele foi vice-campeão, o Lino Barros, que engrandeceu a aula aí da terceira série. E eu trouxe um trechinho para vocês, assistam agorinha. O boxe é um esporte fantástico, está para toda a classe social para praticar a modalidade. Venha fazer boxe também com qualidade e com um bom professor. Então, o boxe, ele aí, ó, é aquele socão assim. Gente, eu fiz na aula, foi o máximo. A Mara quase virou e falou, você não tinha que ser dançarina, você tinha que ser boxeadora. Não, Juliana, fica no balé, tá? Acabou a gravação, a Mara fez assim, Ju, você quase socou o seu queixo. Eu falei, jura? Então, melhor ficar no balé mesmo. Melhor. E aí a última luta que a gente vai trazer pra vocês é o Muay Thai. O Muay Thai é uma modalidade com cerca de 2.000 anos de existência. Considerada a mais popular e a mais praticada pela população na Tailândia, sendo classificada como símbolo da sua nação. Também conhecida como boxe tailandês ou como a arte das 8 armas, o uso combinado dos 2 punhos, dos cotovelos, dos joelhos, 2 canelas e pés, é considerada como uma das mais poderosas entre as modalidades de luta e é extremamente respeitada e conceituada entre os lutadores dos mais variados estilos do mundo. É importante a gente frisar aqui que a gente tem, assim, é difícil conseguir vídeos, sim, né, Mara, para a gente passar aqui para os estudantes, mas vocês, professores, podem abusar ou usar nos vídeos que tem lá no YouTube. A gente precisa ter vídeos que sejam nossos ou liberados no Creative Commons. Então é um pouquinho mais difícil. Então alguns a gente encontra que tem melhor nitidez, outros não. Esse do Muay Thai é um deles que a gente tem que prestar bastante atenção, porque tem várias coisas acontecendo ao redor, tá? Então foquem nos 2 rapazes lutando e bora lá. Então, Mara, você conseguiu ver aí a diferença de uma luta para outra? Eu consegui. Você, estudante aí na sua casa, conseguiu ter essa percepção dos movimentos que são diferentes ou semelhantes de uma para outra? Se é que tem semelhanças, se é que tem diferenças? Porque são golpes específicos para as lutas, mas em algumas delas eles até se parecem ou são os mesmos.
porque como você falou, até o nome, às vezes a nomenclatura muda. Exatamente, porque não é só, tipo, sair socando, chutando. Existem, eu vou falar assim de própria experiência. Na aula que a gente gravou sobre boxe, e aí a gente fez uma parte externa e uma parte aqui no estúdio. E foi um dia anterior e no outro. Eu sei que eu acabei essas duas gravações que eu estava com os os dois antebraços e o tríceps, que é a parte de baixo aqui, ó, o músculo do tchauzinho, dolorido. No mínimo, eu não tenho prática de ficar fazendo isso, exercitei. E também devo ter exagerado, porque eu pegava e fazia, tipo, de um jeito que eu falei, não, agora eu vou virar boxeadora. E aí é técnica, né? Muito treino, muito esforço, muito foco em tudo que a luta, ela tem ali como característica. E isso é muito legal a gente trabalhar, desenvolver, aprofundem aí com os estudantes esse tema, que a gente tem aí, ó, margem para isso bastante. Pega façam o brainstorm que a Mara gosta, que é a tempestade de ideias aí, e vejam aquilo que eles sabem, aquilo que a gente tem que aprofundar. É uma ideia bem legal. Mara, o que eles estão falando aí? Então, os professores, ainda tinha professor que estava desejando boa tarde, alguns colocaram os nomes das escolas, e é isso aí, falaram dos trabalhos, das capacidades físicas, assim, tudo isso aí acaba sendo interiorizado durante um treino, né? Isso, é muito legal a gente conseguir fazer essa junção de um tema com o outro e verificar. Quando a gente fala lá que as capacidades físicas estão presentes em todos os esportes, em todos os momentos, até no dia, na vida nossa cotidiana, é verdadeiro. Eu juro que é. Temos professor de geografia na nossa aula, o professor Leonardo sempre acompanha, então também está aqui participando. E aí tem professor falando que também fica dolorido quando fez aula de luta. E no contexto escolar, claro que nós, professores, damos atividades que se assemelham aos movimentos, mas nesse momento de pandemia, a gente fica aí com essa questão histórica e num outro momento, quando estivermos podendo, a gente faz aí as atividades na escola. Ou até mesmo individual, né? Esses cartazes aí, gente, sim. É muito bonito de... Tem nas aulas do ano passado os vídeos, quem tiver interesse, procura lá as aulas também que dá para fazer. Os cartazes são bem bonitos, acharam lá no repositório. Pra acabar a aula, Mara, eu fiz um mural. Vê se você gostou do mural. Ó o mural. Mural tem de tudo. Deixa eu ver, curtiu? Eu curti. Curtiu com coraçãozinho ou com joinha? Com coração. Eu vou compartilhar, né? Aonde? Na hashtag. Então eu fico com a parte do CMSP. E aí o que nós aprendemos, Juliana? Recordamos as lutas estudadas no nono ano, que foram algumas delas, né? O karatê, o boxe, o muay thai. E compartilhe conosco aí, tem o Instagram da Proju e da Promara. Compartilhe os trabalhos. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque realmente essa época aí tá bem pesada pra gente, mas a gente dá um retorno para todo mundo. É muito bom ter essa presença, esse contato com os estudantes e professores, né, Mara? Professora Jane também é de geografia, então muito obrigada por estar aqui. Eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, então aproveite também aí as aulas. Tem professor querendo camiseta, eu também quero de outra cor, para quem que eu peço. Então vamos lá, gente. Tchau. Subiu o coração? Subiu o coração. Vamos Beijo, lá, obrigada. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser.